Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema vai ser a Copa América no Brasil, que vai começar no dia 14 de junho. Para o assunto, temos a presença do deputado Luiz Paulo. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena. Eu que agradeço e já preliminarmente já estou torcendo pelo Brasil antes dela começar. Com certeza. Bem, a Copa América vai ser realizada aqui no nosso país. Irá contar com 12 seleções. Além das 10 sul-americanas, o torneio vai ter também o Japão e o Catar como seleções convidadas. A competição começa no dia 14 de junho e vai até o dia 7 de julho. O projeto inicial era para ter 16 seleções, mas pela redução do número de custo, ficou em 12, menos deslocamentos e menos dinheiro também, menos custos para operação. Deputado, eram 16, passou a ser com 12. Reduzir custos porque a Confederação Sul-Americana quer gastar menos e o Brasil também ponderou, né? Pelo momento ainda que vive uma economia que ainda está meio fria e tudo, então serão 12 seleções com o Japão e Catar como convidadas. E tem eu acho razoável, 12 seleções, 2 fora do âmbito tradicional da Copa América, que também em tese não são seleções fortes, o Japão e o Kuwait. Catar. O Catar, desculpe. O Japão acabou de ser eliminado de uma competição importante, parece ser que perdeu de 3-1 a adesão para surpresa geral. E, na verdade, na Copa América, a gente tem aí 6 países que costumam chegar bem, que é o Brasil, a Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Colômbia. E o Chile que é o atual, né, campeão? Chile e Colômbia. Então, já na preliminar, todos sabem que essas 6 seleções, é esperado delas que uma das 6 seja campeã e elas sejam protagonistas das finais, né? Então, acho razoável ser com essas 12 seleções. E também tem outro aspecto econômico. Salvo erro de memória, isso se dará no meio do campeonato nacional. Ele vai ficar paralisado, né? Tanto as séries A e B, mas realmente no meio da competição. Do campeonato nacional. Então, você tem uma competição que atrai muito o torcedor pela sua inserção em todas as unidades da federação, que é o campeonato nacional. Então, seria necessário que essa Copa América seja muito bem pensada, né? E no sentido de ter as suas chaves, né? Que possa agradar, né? Principalmente aos brasileiros, que são os patrocinadores do evento. E para agradar os brasileiros, né, evidentemente, os Jogos do Brasil que são os mais relevantes, né? Com certeza. Tanto que a venda de ingressos, a primeira leva, foi vendida em 5 dias, rapidamente. Dos Jogos do Brasil. Dos Jogos do Brasil, Pois exatamente. Porque os outros jogos, os públicos serão mais reduzidos, né? Muito mais reduzidos. A não ser uma Argentina, né? O Chile, atual campeão. Isso está certo, principalmente quando tiver cruzamento entre essas 6 aqui que eu citei. Mas é um excelente aperitivo, né? A Copa América é uma competição sul-americana que faz um paralelo com a competição, por exemplo, entre seleções da Europa. A Eurocopa, né? Que é a Eurocopa, onde reside lá as seleções mais fortes, né? E, em geral, os campeonatos mundiais são disputados e chegam às suas finais ou representante aqui da nossa América do Sul ou um representante da Europa. Dificilmente vai sair dessa regra, porque são os 2 centros que praticam os melhores futebol no mundo. Agora, um detalhe, e bom também,
porque ficou acordado, não haverá necessidade de obra nos estádios, deputado. Isso, pelo menos, para o Brasil, que gastou tanto com Copa do Mundo em 14, com Olimpíada em 2016, os estádios vão ser aproveitados sem obra. Olha, nós temos hoje em dia estádios demais e subutilizados. Muito, é verdade. Então não precisa mais estádio nenhum. Quem assistiu na televisão o jogo Fluminense e Vasco, no estádio Mané Garrincha, esse é um dos estádios subutilizados, com um gramado em competição, né? De miséria. Foi replantado, não deu tempo. Uma tristeza. É verdade. Então, na verdade, nesses estádios é necessário, nesse momento, só dar um tratamento especial aos gramados. Inclusive, o senhor estava falando recentemente, agora mesmo, do gramado, me lembrou do gramado de Mar del Plata, em 78. Lembra quando a seleção jogou lá? Os jogadores chutavam, aqueles pedaços de grama saíam. O Mané Garrincha estava assim, só que a diferença, a grama estava queimada, tinha sido replantada também, como lá atrás, em Mar del Plata, em 78, na Argentina, e era de péssima qualidade, deputado. E eu vi um jogador agora do Vasco, não me lembro quem foi, Marrone. Marrone? Num ataque muito veloz pela esquerda, ele não conseguiu nem ficar em pé. A grama saiu, tufo de grama. Saía, um negócio horroroso. Mas eu acho necessário cuidar do gramado, está só aqui no Rio de Janeiro, né? Tem Maracanã, tem o Newton Santos. Sim. E também tem o estádio do Vasco. Só que tem 3 estádios de primeira linha. Sim. Né? E fora aqui do Rio de Janeiro, São Paulo tem diversos, não precisa nominar. E nas outras unidades da federação, tem os estádios que foram feitos pela Copa, que estão subutilizados. Então, estádio não falta. O que precisa é ter público. Com certeza. Para ter sucesso a competição, a né? competição. Bem, deputado Luiz Paulo, a seleção brasileira vai estrear no estádio do Morumbi contra a Bolívia. Depois vai a Fonte Nova, em Salvador, para pegar a Venezuela. E aí termina a primeira fase na Arena Corinthians, no Itaquerão. E vai fechar esta primeira fase diante do Peru. Agora, um detalhe, né? A exemplo do que aconteceu na Copa do Mundo de 14, a seleção brasileira poderá ficar fora do Maracanã. Isso se não chegar à final. Não chegou na Copa de 14, depois aquele vexame para a Alemanha, no Mineirão, os 7-1. Depois pegou a Holanda e foi desclassificada. Não jogou no Maracanã. E agora também, deputado. Como é que o principal estádio do Brasil pode não ter a seleção brasileira? Mas você veja que isso é a política nos esportes. Na fase preliminar, São Paulo vai abrigar 2 partidas. Morumbi e Itaquerão. E Salvador vai abrigar uma. Se a intenção era mostrar a seleção para o Brasil diverso, era ter um jogo num estádio do Sul, outro do Sudeste e outro, já que não são só 3 partidas, do Nordeste. Porque 2 em São Paulo e 1 no Nordeste. Não tem a lógica dessa distribuição, já cai por terra. Se essa lógica de distribuição cai por terra, por que não fazer, como é na Copa do Mundo, as subsedes dos diversos grupos? Né? E aí, no meu entendimento, o centro, que tem o estádio mais importante do mundo, depois de Wimbledon, ou quiçá acima de Wimbledon, é o Maracanã. Sim. Então, a abertura, pelo menos, da Copa e a final da Copa, América, deveria se dar aqui. Concordo, mas eles não fizeram assim, né, deputado? Porque é a política Sim. Dos interesses clubísticos dentro da seleção. Abre no Morumbi para atrair a torcida do São Paulo. Fecha no Itaquerão para atrair a torcida do Corinthians. Aí eu pergunto, qual é a maior torcida do Brasil? Flamengo. É do Clube de Regata do Flamengo. Sim. Que joga. Então nem essa lógica tem. Porque na Bahia
apesar do clássico tradicional lá ser Bavi, eu entendo, não tenho base de pesquisa, mas entendo que a torcida do Bahia seja maior do que do Vitória. Né? É verdade. Então, essas lógicas racionais não conseguem aprovar esse tipo de movimentação, porque é uma política irracional de interesses clubísticos e de dominação na CBF, como sempre foi. E faltou a CBF chegar novamente e chegar e falar para a Conmebol. Olha só, do 14 a gente não conseguiu fazer assim, com a seleção, pelo menos fazendo uma partida do Maracanã. Então vamos fazer a Copa América. Não teve esse interesse e tal, não teve essa conversa. Não houve um interesse, na verdade. Daqui a pouquinho, deputado, nós vamos falar sobre a edição desse ano da Copa América, que vai ser a última em anos ímpares, já no Arena Esportiva.